tarde. Sejam bem-vindos. Muito importante a presença de vocês aqui, mais um evento da UPH com a SAF e também com a UPA e com a MP. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 2, 12, versículo 3. Acho que vai ser projetado aqui também. Vamos ler juntos? Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, como é bom a gente estar na casa de Deus essa tarde, mais uma vez. Eu quero convidar você a se colocar em pé, para juntos nós adorarmos o nome do Senhor e pedimos que o Senhor derrame sobre nós a sua graça, amém? A graça do Senhor é o que sustenta as nossas vidas, a graça do Senhor é o que sustenta as nossas famílias. Por isso nós pedimos que o Senhor derrame sua graça sobre nós.
Senhor que nos sustenta. E eu quero dizer que você é muito bem-vindo à família de Deus. Você pode se sentar. Sinta-se no sofá da sua sala agora. E vamos juntos adorar o Senhor. E eu quero te convidar a se sentir parte da família de Deus. aqui juntos em família, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Nós temos a agradecer, Pai. Estamos aqui para te louvar e te servir, meu Deus. Nos abençoe no dia de hoje, Pai. Nos abençoe nesse culto, Pai. Que seja uma bênção em nossas vidas, meu Deus. Continue nos abençoando sempre, meu Deus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém.
Boa tarde, irmãos. Mês de maio é um mês que a gente lembra muito da família, né? A gente começa com o Dia das Mães. A gente também diz que o mês de maio é o mês das noivas, né? Acho que aqui muitos casaram no mês de maio, porque é o mês das noivas. Também é o mês da família. E por isso nós, nessa tarde, resolvemos conversar um pouquinho sobre família, sobre o equilíbrio na família. O que nós precisamos para ter esse equilíbrio? A seguir, nós vamos assistir uma cena que talvez seja muito comum na sua casa. Não na proporção do que vai acontecer aqui, mas preste bem atenção, talvez seja algo que já tenha ocorrido semelhante na sua casa. E aí, no final, nós vamos ter que decidir o final desta cena. Então, preciso que você fique atento. Nós vamos usar, no início, para aqueles que chegaram ainda um pouquinho depois, nós explicamos que, no final, nós vamos precisar fazer uma votação, como vai terminar essa cena. E aí, você vai precisar usar o aplicativo da igreja, tá bom? Se você ainda não tem o aplicativo da igreja, se você correr aí, baixa o aplicativo e lá nas inscrições, você, no final da cena aqui, você vai poder entrar e fazer a sua votação. Mas precisa que você preste bem atenção, porque o final dessa história você decide. Ai, meu Deus, eu não aguento mais isso. Vocês não sabem o que está acontecendo na minha casa. Simplesmente o meu pai quer me injustiçar e me deixar presa de casa. Porque eu já tenho 15 anos, eu já sou uma menina independente, eu não preciso da opinião dele sobre o que eu devo ou não fazer. Só que o meu sonho é ir para Estados Unidos, ir lá estudar e ter uma carreira maravilhosa, se Deus me permitir. Só que o meu pai está me impedindo de fazer isso. Porque ele cismou que eu não posso ir só porque eu tenho só 15 anos, sendo que não se trata da idade, sim que eu sou dona da minha própria vida. E agora ele cismou que eu não vou nem por cima do cadáver dele, sendo que ele já teve a vida dele, ele já teve as oportunidades dele e agora é a minha vez, mas ele não me deixa ir. Mas eu vou. Até porque ele nem precisa pagar nada. O pai do meu namorado já se responsabilizou, ele se ofereceu para pagar tudo. E ele não vai precisar de nada. Ele só tem que me deixar ir. Mas nem isso ele quer, porque ele não entende que a vontade de Deus para a minha vida é isso. Eu já conversei com as minhas amigas, porque elas, obviamente, sabem muito da vida, né? Porque ela já tem 17 anos, então não tem por que ele não me deixar. Todas elas concordam que ele está errado, sabe? E assim, eu estava falando agora, inclusive, com outra amiga minha, que é a mais experiente que eu conheço. Eu acho que até mais que meu pai, porque ela já mora fora, ela já tem a vida dela. E ela concordou que ele está, sim, errado. Ela tem 18 anos e ela me disse que o melhor é eu ir porque eu sou dona da minha própria vida. E eu não preciso do meu pai para saber o que eu tenho ou não fazer, porque ele não sabe das coisas, né, gente? A época dele já passou, já. Agora é uma nova geração, nova vida, então... Ai, ai.
Aí, papo reto. Cara, vocês não acreditam o que tá acontecendo lá em casa, mano. A minha irmã, ela veio com uma ideia pra gente, ofereceu lá, falou pros meus pais e tudo mais, que o namorado dela agora deu a louca nele e quer não só bancar os estudos dela em outro país, nos Estados Unidos, que ele vai bancar tanto a viagem quanto a estadia dela lá e os estudos, e agora quer que o meu pai autorize isso, cara. Vocês não têm ideia, mano, é muito chato, mano. Cara, ela é um pingo de gente, cara. Ela tem 15 anos. Moleque, até ontem ela gritava na hora que tomava banho pro meu pai, perguntando se era pra lavar a cabeça ou não, pô. A menina não sabe pegar um ônibus. E vai o que fazer lá, pô? Não tem como. Pra vocês terem ideia de como que era na minha idade, quando eu tinha a idade dela, na minha época, quando eu tinha a idade dela, quando eu tinha 15 anos, o meu pai não deixava eu ir pra Maricá, no evento da UPA. Falou que o pastor Davidson podia levar alguma coisa, não sei. Falou que ela não tinha nada, que ela era perigoso. Cara, eu não consigo acreditar, cara. Cara, e a minha mãe ainda... A minha mãe, ela quer que ela vá, mesmo sem autorização do meu pai, cara. Olha isso, cara. Não tem como. Não aguento mais essa casa, velho. Pai, eu te entendo. Eu tô com um problemão lá em casa. Mas é um problemão bom. Mas tem gente que é meio... Bom, enfim. Eu tô com um problemão lá em casa, porque minha filha, Larissa, maravilhosa, já tem 15 anos, já tem até o namorado dela. Isso é maravilhoso, né? Então, ela está tendo a grande oportunidade da vida dela, que com certeza muitos de vocês gostariam de ter. Ela foi convidada para viajar para os Estados Unidos, com o namorado dela e outra. Eu não vou ter que pagar nada, nem o pai dela, tudo bancado. E melhor ainda, o namorado vai até junto com ela, gente. Tem coisa melhor do que isso? Ela tem 15 anos e o namorado vai junto com ela. Agora, o meu marido pensa num homem de Deus. Aquele homem devoto, aquele homem que ama muito ao Senhor, que quer muito ao Senhor, mas pensa numa pessoa topeira, meu marido. Mas eu amo ele muito. Mas sabe aquela pessoa assim, retrógrada assim? Ele falou que se ela for, ela vai só se ela for emancipada, que ele não quer mais saber, só vai por cima do cadáver, do corpo e etc. Mas não tem problema não, sabe por quê? Uma grande coisa, eu acho que eu vejo isso como um grande desafio de Deus na nossa vida. E aí eu já pedi oração para o pastor Davidson, a Nair está orando, inclusive a gente fez uns trabalhos com alguns animais que eram necessários, porque às vezes é bom resgatar essas coisas dentro do nosso coração, e eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração daquele homem que é o meu marido, que eu amo, e ele vai mudar de opinião. Até porque a gente pode ser beneficiado disso no futuro. A gente pode ir lá para fora, ficar com eles também, bilíngue, morando nos Estados Unidos, saindo desse país maravilhoso que é o Brasil. Cara, eu tenho certeza, eu tenho fé que Deus vai tocar o coração do meu marido e vamos todos, aliás, vai só minha filha para os Estados Unidos com o namorado dela e vai dar tudo certo. Não vai. Vocês não sabem o que está acontecendo. Eu tô até gago de nervoso. Tomar meu remédio que eu vou infartar. A Larissa, minha filha, 15 anos, toma Nescau de manhã até hoje, todinho. Nunca pegou um ônibus, está querendo para os Estados Unidos. Mas não vai, eu não vou deixar. E pior, só o Lucas, meu filho, está do meu lado. A minha esposa está dando voz para ela. E pior, ainda falei que não tinha dinheiro para pagar, que a gente não tinha condição, nem inglês sabe falar ainda. E aí, o que ela falou para mim? Eu não vou acreditar. O pai do namorado dela vai pagar para ela. Mais humilhação ainda para mim. Mas eu falo uma coisa, não vai. O Lucas, na idade dela, queria para Maricá. Para Maricá, eu não deixei ele para Maricá. Ainda mais para os Estados Unidos, lá que matou Bin Laden, lá tem tiroteio no shopping. Como é que ela vai andar? Não vai saber nem pedir um táxi nem nada? Não pode, está muito perigoso. Uma criança dessa, que eu criei com tanto carinho, chorava lá de noite, quem ia? Eu. Na hora de nanar, quem ia? Eu. E agora está me passando para trás, não quer me obedecer. Isso é desobediência. Fala que já falou com as amigas dela, 15, 16 anos, pirralha, não sabe de nada da vida. Não pega um ônibus aqui, vai pegar nos Estados Unidos, não estuda nem aqui direito, vai querer estudar nos Estados Unidos? Não vai. E, não vai só por cima do meu cadáver, não. Vai ter que me cremar, porque se só enterrar, eu volto. Estou pedindo oração para todo mundo. Ela está pedindo para a Nair, eu estou pedindo para o Coutinho. Ela não vai.
E aí? Você decide. Vamos abrir o nosso telefone aí. Eu esqueci meu telefone. Simone, você pode pegar aí dentro da minha bolsa, por favor? Vamos lá no aplicativo. Pode acender a luz, por favor? Acho que já pode acender a luz. Vamos lá no aplicativo da igreja, na parte inscrições, e aí você vai ter a oportunidade de decidir o final dessa história. Lá você vai poder achar sim ou não. Obrigada. Sim ou não. Nós vamos ter um tempinho para votar, rapidinho, porque vamos contar aqui 30... Sim, é para ela ir, para a Larissa ir para os Estados Unidos. Não, é para ela ficar. E aí, o final da história, nós vamos ver como é que vai ficar, dependendo da votação. E aí, todos já votaram? Quem está de casa não vai poder votar, porque essa programação vai ser passada na semana que vem. Mas quem está aqui está podendo decidir o final da Larissa e dessa família. E aí, gente? Já podemos encerrar? Bota lá a inscrição. Só no aplicativo. É secreto. Ó, vai a inscrição. Então, Ó, entra no aplicativo, nos 3 tracinhos ali. Aí você vai abrir lá na abinha inscrições. Depois dos eventos do time de casais, vai ter o final da história que você vai decidir. Ingressos. Não, aí tem 3 opções aí. Tem a programação de hoje. Você decide. Ingressos, aí tem 1 ou 2, né? Que tá. No mais vai aparecer 1. Continua. Aí vota. É porque aí depois imprime o ticket. Finalizar tem que emitir o ticket, gente, senão não finaliza. Podemos encerrar? Foi aí? Então, vamos lá. Vou chamar aqui o pastor Davidson junto com a Glícia. Eu esqueci de dizer, mês de maio também é aniversário do pastor Davidson. Aê! Gente, eu vou contar algo aqui muito especial. Dia 13 de maio é aniversário do pastor Davidson. Uma curiosidade que alguns aqui não sabem. Muitos já sabem, outros não. Dia 13 de maio é dia do aniversário do pastor Davidson. E é dia do aniversário do Marcelo, meu marido. Dia 6 de março é dia do meu aniversário e aniversário da Glícia também. Então, assim, não é uma coincidência, né? Que o Senhor proporcionou para a gente tem muito carinho pela família do Davidson, da Glícia. São pessoas muito especiais para a nossa igreja. E nós louvamos a Deus pela vida desse casal, pelo tempo que nós temos aqui a oportunidade de conviver com eles e de aprender a ser pastoreado por vocês. Deus continue abençoando a vida de vocês. Os nossos queridos vão estar dando a palavra. Já encerramos, tá? Cris Comunicação, aí já encerramos a nossa votação. E no final da palavra, nós vamos ver o final que foi decidido por vocês. Vamos orar para que o pastor e a Glícia possam usar da palavra? Pai, muito obrigado por estarmos na Tua casa e queremos, agora, neste momento, aquietar o nosso coração e, com muita gratidão, estar com os nossos ouvidos e os nossos corações abertos para ouvir a Tua palavra nesta tarde. Te pedimos, Senhor, pelo pastor Davidson, pela Glícia, pela sua disposição, da disposição deles de estarem aqui nesta tarde ministrando a Tua palavra aos nossos corações. Te pedimos pelo lar dos nossos irmãos, dos nossos pastores, que eles possam, Senhor, sentir a Tua bênção a cada dia, serem cuidados por Ti. Te agradecemos por mais um ano de vida que Tu concedeste ao pastor Davidson. Nós Te louvamos pela vida do Teu servo, que é um servo, um porta-voz do Teu amor, e tem, Senhor, nos pastoreado com muita alegria e muito amor. Nós Te louvamos pela vida do nosso irmão. E, neste momento, nós consagramos, Senhor, a vida dos nossos irmãos a Ti e Te pedimos que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações.
abençoe as nossas famílias e que nós possamos, Senhor, sair daqui edificados pelo Teu poder. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. 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 Obrigado, Divânia. Meus irmãos, vou dar a palavra e quem vai ler o texto vai ser a Glícia. Mas antes, o seguinte, a Divânia disse que eu faço aniversário na mesma data do Marcelo, e de fato é, dia 13 de maio, e a Glícia faz aniversário na mesma data da Edivânia, e de fato é. Mesma data. 6 de março. E eu tenho um trato com eles, um pacto, um combinado, né, uma parceria, essa é a palavra, uma parceria. Eu convido as pessoas e eles dão a festa. O mais difícil eu faço, entendeu? Então, próximo encontro, dia 6 de março, às 20 horas, na casa da Edivânia. Aí, Edivânia. Tá? Uma salva de palmas. Todos convidados, viu? Então, Edivânia, mais um grupo de pessoas. Salmo 127, e a gente trabalhou esse tema, Você Decide. Eu acho que tinha que ser um tema, Naí e Coutinho decidem. Porque vamos ver quem tem a oração mais forte, se é a Naí ou se é o Coutinho. Salmo 127, ele vai falar para a gente, é um salmo escrito por Salomão, ele vai falar para a gente um pouco sobre esse equilíbrio na família, e eu queria tratar justamente no versículo 4. O versículo 4. Eu sou a Glícia do Davidson. Eu sou o Davidson da Glícia. Lasca. Faltou isso. É. Vamos lá, Salmo 127, versículo 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Ótimo, só isso. Obrigado, amor. Pode. Esse texto aqui, ele fala para a gente a respeito da grande responsabilidade nossa como pais. Quando a Edivânia pediu para poder fazer uma peça e encenar uma peça, ela me contou uma história de um programa que passava na televisão chamado Você Decide. Eu, de fato, não assisti esse programa, porque não é da minha época. Mas, eu creio que alguns aqui lembram, né, vagamente. Né, ligado, né? Então, ela falou assim, me ajuda a construir uma história para poder... Eu falei assim, Edivânia, lembra daquele Você Decide? Ela que não lembrava, porque ela é muito mais nova que eu. E aí ela falou assim, não lembro. Eu disse, não, acontecia isso. E aí fomos construindo uma história. Fomos construindo uma história que pudesse trazer a cada componente familiar uma reflexão e gravasse um pouco daquilo que ia acontecer no dia de hoje. E quando a gente conversou a respeito disso, criamos esse conflito familiar, em que um pai ele tem um posicionamento, uma mãe ela sobe para cima de um muro, mas de um muro que ela está mais voltada para o outro lado do muro do que propriamente dito o lado onde o marido está, um filho enciumado do filho da irmã, e uma irmã com 15 anos de idade, uma menina que já se achava dona do seu próprio nariz. E eu acho que é esse contexto familiar que muitas famílias hoje vivem por conta de toda, e não só de hoje, mas de muitos anos. Quem teve irmão aqui sabe, eu tive 3 irmãos. E a Bíblia ela fala para a gente sobre harmonia familiar. E é possível viver a harmonia familiar a despeito de tanta diferença de gerações, a despeito de tanta diferença entre a gente, pelo fato de sermos homens e mulheres, já é o suficiente aqui para a gente poder ter um congresso aqui de alguns anos e todos os dias, reunião de todos os dias, poder falar da diferença entre um homem e uma mulher. Mais ainda, quando se trata a respeito de família, quando falamos não apenas da diferença entre homem e mulher, quando nós falamos da individualidade de cada casal e de cada pessoa, cada ser é um indivíduo, e como indivíduo, essas diferenças, elas são nitidamente comprovadas com o convívio, com o passar dos dias e com o passar dos anos. E eu creio que o mais difícil não seja a questão das diferenças, não seja a questão da diferença de idade, da diferença de sexo,
ou até mesmo da diferença do mesmo sexo. A gente que tem filho, quem tem mais de um filho, e filho até mesmo, né, 2 meninas ou 2 meninos, sabe o quanto são diferentes um filho do outro, como que eles se diferem. Mas muito além dessas diferenças, dessas individualidades, eu creio que a maior dificuldade neste relacionamento, para poder ter esta harmonia familiar, é o fato de que nós não somos perfeitos, e às vezes achar que nós somos. Eu creio que é o mais difícil. E a gente tem abordado isso em alguns encontros de casais. Mas Deus, Ele traz para a gente essa palavra clara e objetiva dentro dessa responsabilidade dada a cada um de nós, e essa responsabilidade, ela é dada aos pais. É maravilhoso quando você olha o apóstolo Paulo fazendo referência de Timóteo, quando ele vai dizer, olha, a sua mãe Eunice, a sua avó Lóide, olha que exemplo de pessoas que trouxeram ao seu coração todo o ensinamento que vocês tiveram. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe nas Escrituras a grande responsabilidade dos pais na criação dos seus filhos e na educação dos seus filhos. No entanto, que quando a gente olha para esse texto aqui, esse texto ele vai dizer para a gente, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos na mocidade, e traz uma responsabilidade muito grande sobre a vida nossa de pais, e traz uma responsabilidade muito grande na vida dos filhos. E aqui nós temos pais, e aqui nós temos filhos, e talvez, ouvindo essa mensagem, você talvez seja pai ou filho, e a sua responsabilidade muito grande diante deste texto. E esse texto foi escrito pelo sábio Salomão. Salomão, ele escreve com toda a sua sabedoria, dada por Deus, para poder estabelecer estes papéis, estes princípios, e mais do que isso, Salomão, ele fala do propósito e da consequência quando a gente entende o nosso papel dentro desse relacionamento familiar que tem que ser harmonioso. Pode passar, por favor. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que os pais, eles têm nas suas mãos o quê? Um arco e uma flecha. Eu nunca atirei de arco e flecha. Não sei aqui se alguém teve essa experiência de atirar. Eu nunca atirei. Mas eu acho que com arco e com flecha, quando o texto aqui, o Salomão, ele possivelmente já tinha tido experiências assim muito grandes com respeito a esta habilidade do arco e da flecha. Era uma arma muito utilizada no tempo de guerra, na época de Salomão, e uma arma poderosa. E ele então usa este exemplo para poder trazer ao entendimento nosso da responsabilidade nossa como pais. Ele está dizendo, nós pais temos nas nossas mãos, sabe o quê? Um arco e uma flecha. Esse arco é representado pela nossa força, pela nossa disposição, pelo nosso querer, pela nossa vontade. E mais do que isso, ele vai dizer que, em primeiro lugar, os pais são aqueles que dão a direção. Então, por exemplo, se eu tiver um arco e flecha aqui, o meu filho é a flecha, representando aqui no texto, é o pai que dá a direção. Geralmente, quando tem arco e flecha, geralmente tem um alvo a alcançar, e se o alvo é lá atrás, eu não posso apontar para cá. Eu não posso apontar para a direção errada. E a grande pergunta é, em que direção nós vamos apontar? Qual direção? E aí tem algumas direções. A primeira direção é, eu vou apontar de acordo com a minha própria vontade. Eu quero fazer com que os meus filhos, eles não cometam os mesmos erros que eu. E aí vou privar meu filho disso, daquilo outro, mas eu vou querer que o meu filho, ele faça a minha vontade. Eu conheço muitos pais que determinam profissão para os seus filhos. Só meus filhos, eles vão ser engenheiro. Os meus filhos, eles vão ser militar, como foi o meu avô, como foi o meu pai, como eu fui militar, como eu sou militar. O meu filho tem que seguir a carreira da família, porque... Será que é isso?
Nós apontamos a direção e nós temos que saber que essa direção não é uma direção humana. Nós temos que criar os nossos filhos. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Eu acho muito interessante quando aqui o próprio Salomão ele vai dizer para os pais, um conselho para os pais, ensinar no caminho em que elas devem andar, porque é o seguinte, é no caminho. Não é apontar o caminho, não é vendedor de mapa, chegar para o filho, ou então vendedor de GPS. Meu filho, está aqui o GPS está ligado, é só você ligar, seguir o GPS que você vai chegar no lugar certo. Vai com Deus, que Deus te abençoe e que Deus te acompanhe. Não é isso. Ensinar no caminho em que deve andar é você chegar para o seu filho e dizer assim, meu filho, o que está na mão? Você, um GPS, pai. Você não esquece, cara. Você está comigo. Como assim, pai? Assim, eu vou com você. Eu estou contigo. Aqui na igreja aqui nós temos um exemplo muito legal que é da Tânia. A Tânia voltou a estudar. E o estímulo da Tânia voltar a estudar. Porque o estímulo dela é apenas, não só por ela, mas também pelo seu filho. Sabe, quando você... E nós precisamos, o problema é que nós estamos numa geração em que nós pais, nós abrimos mão de educar os nossos filhos no caminho. E aí a gente não está dando a direção para eles. E nós precisamos dar a direção. Dar a direção para os nossos filhos é fazer o que os meus pais faziam comigo quando era criança. Pai, quero fazer isso. Você não vai fazer. Pai, eu vou viajar, vou para os Estados Unidos, porque, pai, eu vou estudar nos Estados Unidos, o meu namorado está bancando essa viagem, vai bancar o curso. Eu disse assim, você não vai. Papai, de vez em quando, fazia uma cara que era o suficiente para mim. A minha mãe não precisa nem falar, a minha mãe era só olhar. Ela olhava assim para mim e falava assim, você entendeu? E eu falei assim, claro. Eu agradeci, a primeira filha que eu tive, a Rafaela, que nós tivemos, a Rafaela ela acordava todos os dias, os primeiros 3 meses de vida da Rafaela, ela acordava meia-noite e ela dormia às 4 da manhã. E não servia berço, só servia colo e de pé andando. Ainda tinha uma posição para ela poder ficar no colo. Deitada não servia, só sentadinha, olhando para casa, de meia-noite às 4 da manhã. No 3º mês, eu falei assim, Glícia, eu não aguento mais. Olheira, eu acordava às 6 horas da manhã, para poder trabalhar. Eu falei assim, Glícia, eu não aguento mais não. Essa menina essa noite vai dormir, pode ficar tranquila. Fica no quarto, tranca o quarto, que eu vou ter uma conversa séria com ela. Eu olhei para ela no berço e assim, hoje você dorme. Se você não dormir hoje, vai ficar difícil para o seu lado. Você vai conhecer o seu pai, um outro lado do seu pai que você ainda não conheceu. Peguei ela no colo, deitei, e ela não quis ficar deitada. Disse, vai ficar deitada assim, vai ficar, porque vai. E comecei a conversar com ela de forma mais séria. A Glícia veio igual aquelas galinhas bravas quando mexe com o pintinho. Me dá minha filha, como se tivesse, né? Eu falei assim, Glícia, tem que ensiná-la. Sabe, cuidado que a gente tem que ter com os nossos filhos é um cuidado que a gente tem que fazer que os nossos filhos entendam, de fato, que quem tem a direção e quem pode apontar a direção, a melhor direção para a vida deles, são os pais. Porque é eles que estão com o arco e a flecha na mão. Há muitos pais que não se importam em que direção que eles vão apontar para os seus filhos. Conversando com um pai lá no Espírito Santo, ele chegou para mim e falou assim, Heavy, quero conversar um negócio com o senhor. Eu disse, pois não. Eu sou cristão. Eu falei assim, sei. Minha filha está namorando. Eu disse, estou sabendo. O menino não é da igreja. Eu disse, estou sabendo. E o menino quer dormir lá em casa, Heavy. Você entendeu? O dormir lá em casa.
Eu falei assim, o que você falou? Não, vim buscar conselho do senhor. Eu disse, meu irmão, você está diante de um pastor. Você tem que ensinar a sua filha. 17 anos. Prestes a fazer 18, Rev. Você tem que ensinar a sua filha. Que ela tem horário. Que namoro é conhecimento. Se ela quiser se relacionar sexualmente com o seu namorado, que ele vá na sua casa, seja homem, e peça a ela em casamento, e o pastor então vai dar a bênção. Vocês estão casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Aí sim, você pode dormir na minha casa, no mesmo quarto que ela, mas assim, a passeio. Mas vocês vão morar na sua casa de vocês. Ele disse, era isso que eu pensava, assim, graças a Deus. Nós precisamos, como pais, assumirem que quem está na direção dos nossos filhos somos nós, irmãos. Somos nós. Por isso que o Salomão ele vai dizer, olha, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Você vai dar direção para o seu filho, a direção está nas suas mãos, pais. Mas existem muitos filhos que não querem estar nas mãos dos seus pais. Mas aí, meus irmãos, nós vamos para a promessa. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Faça a sua parte, porque testemunho próprio, Deus faz a parte dele. Meus pais fizeram a parte dele. Por muitas vezes eu cheguei para meus pais e disse, eu não quero a direção dada pelos meus pais. Eu tenho uma direção própria. Mas graças a Deus, Deus move o nosso coração. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que os pais é que dão a direção, mas a segunda é que os pais determinam a distância. Os pais não dão apenas a direção. Você imagina botar um cara aqui, né, uma criança para poder atirar um arco com flecha e coloca um adulto. A criança ela vai atirar o arco e flecha com uma força, o adulto ele atira com uma outra força. E você pode atirar o arco e flecha na distância que você achar que deve. Não encurte a distância de onde você vai lançar o seu filho. Por isso que o texto ele vai dizer, olha, como flechas nas mãos do guerreiro. As flechas estão nas nossas mãos. E este alcance somos nós que temos que auxiliar os nossos filhos. Auxiliar os nossos filhos. E por isso, a prioridade, geralmente, quando a gente tem filho, a prioridade geralmente são eles. Quando a gente tem filho pequeno, eu perguntei a Glice uma vez qual foi o último filme que nós assistimos. Aí, fomos no cinema sozinhos. Assim, Glice, qual foi o último cinema que a gente foi? Aí ela falou assim, nós assistimos o Rei Leão. Eu disse, não, nós dois. Relâmpago McQueen, sabe? Os Batutinhas, que foi o mais, classificação maior de idade, foi os Batutinhas. Sabe? Porque a gente investe nos nossos filhos. Por isso que a gente investe nos estudos deles. Por isso que a gente investe na educação deles. E eu vou dizer para você, o maior investimento que você pode fazer na vida dos seus filhos, ame o seu marido, ame a sua esposa, ser para ele, dentro de casa, um exemplo de pai, ser para ele um exemplo de casa de mãe. Porque o teu filho vai olhar para você e ele vai longe. Você não precisa dar muita coisa para o seu filho. Meu pai, quando começou o Alzheimer, ele me chamou para ter uma conversa. E ele tinha consciência que ele estava com Alzheimer. E ele me chamou sozinho e falou assim, filho, eu quero ter uma conversa com você. E me chamou na laje da casa dele, ficamos lá conversando.
E ele chegou para mim e disse assim, olha, eu não pude investir muita coisa na sua vida. Não pude. Queria ter investido muito mais. Na sua vida e na vida dos seus irmãos. Eu disse para ele, pai, o senhor fez o maior investimento na minha vida e na vida dos meus irmãos, porque o Senhor me deu um grande exemplo de vida. Papai foi um homem, sabe, um homem de Deus, que eu posso fazer referência da vida dele. Quando eu olho para a vida do meu sogro, Ralph, também um outro homem de Deus. Então, lá em casa nós temos referências, sabe, para poder falar para os nossos filhos, para os nossos netos, e eu quero pedir para você, em nome de Jesus, e eu peço a Deus, graça de Deus, pela minha vida e a vida da Glícia, para que os nossos filhos não tenham, se tiver que ter referência na vida deles, que não seja os seus avós, mas que sejam os seus pais. Invista no seu filho, e a forma de você investir longa distância no seu filho, é quando ele conhece você e reconhece em você um homem e uma mulher de Deus. Terceiro e último lugar, os pais determinam a distância, mas também os pais direcionam no alvo. E aí ele vai dizer, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Sabe, e quando eu falo a respeito desses alvos, desse alvo que o seu filho tem que alcançar, o alvo maior não é uma faculdade, o alvo maior não é uma carreira de sucesso, o alvo maior não é um casamento bem-sucedido com uma menina de Deus ou com um homem de Deus, mas o alvo maior é que o seu filho tenha de fato a presença de Deus na vida e no coração dele, porque as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem direciona isso? Seu filho está nas mãos de quem? Seu filho está nas suas mãos. Quem vai dar, quem vai lançar, dar direção, vai ser você. Quem vai dar o distanciamento desse lançamento é você. Quem vai fazer e auxiliar que esse filho alcance o objetivo é você. Mas você pode dizer, mas Heaven, não estou vendo resultado. Estou fazendo tudo isso. Não estou vendo resultado. Só que esse direcionamento, em parte é seu, mas a parte maior é de Deus. Quando o texto ele vai dizer, ainda quando for velho, ele não vai se desviar dele. Eu queria que você, pai, se agarrasse nessa promessa e não abrisse mão dessa promessa. Não abra mão. Deus está cuidando do seu filho. Faça apenas a sua parte. Assim nós seremos guerreiros que temos nas nossas mãos arco e a flecha são os nossos filhos. E nós vamos lançar os nossos filhos a longas distâncias e eles alcançarão os alvos ou o alvo certo, porque Deus vai dar a sua bênção. Que Deus assim nos agracie e nos abençoe, para que sejamos, de fato, e cumpramos, de fato, este papel tão importante que Deus nos chamou com tanta responsabilidade, com tanto amor. Vamos orar. Pai, de maneira especial, Deus, que o Senhor haja nas nossas vidas, nas nossas famílias, trazendo equilíbrio, Pai, necessário. Oramos a Deus para que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Tem que haver esta harmonia. Os pais têm que entender da grande responsabilidade, maravilhosa responsabilidade, que é, Deus, educar os seus filhos. Filho é herança, filho é presente do Senhor, Pai. Filho é maravilhoso.
Dá ao coração dos pais, aos nossos corações, que possamos valorizar e abençoar os nossos filhos. Lançá-los, ó Deus, sempre na direção certa, longas distâncias, para que eles alcancem os objetivos deles, ó Deus, para que sejamos auxiliadores, ó Pai, para que este alvo seja alcançado. E dá com que os filhos, ó Pai, entendam que sem a ajuda dos pais, eles não serão lançados a lugar nenhum. Que a bênção do Senhor recai, ó Deus, de maneira especial sobre aqueles, ó Pai, que temem os seus pais, aqueles que honram os seus pais, porque é promessa. Tua palavra diz: honra pai e mãe, para que te vá bem. É um único mandamento com promessa. Pai, acorda os nossos filhos, para que eles entendam que é o único mandamento com promessa. Acorda os nossos filhos, para que eles possam desfrutar e receber essa promessa que vem do Senhor, para que tudo vá bem. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos ver o final que vocês decidiram. Com 84% foi decidido o final que nós vamos ver agora, tá bom? Gente, eu pensei bem e eu também orei, pedindo para Deus me mostrar a vontade dele, não só pensando em mim. E eu decidi que realmente, meu pai sabe mais do que eu, ele é mais velho, ele tem mais experiência. E às vezes é melhor a gente ouvir o que o outro tem a dizer e não só pensar na nossa vontade, Eu acho melhor eu não ir não e eu não vou. Mas enfim, se Deus que botou essa oportunidade na minha vida, Ele vai por outras e no momento certo, talvez eu faça o meu sonho se tornar realidade. E se não for vontade de Deus para mim, eu sei que Ele tem planos maiores do que os meus. Então, é isso. Vamos colocar em pé, irmãos. A gente está encerrando esse momento tão gostoso que passamos na presença de Deus, que aprendemos tanto de Sua palavra. E a nossa oração agora é que a bênção do Senhor nunca falte sobre a nossa família. Amém? Se você está perto da sua família, se aproxima agora, dá um abraço. Eu tirando o casquinho aqui, da Isabela. Canta juntinho da sua família e rogue ao Senhor a bênção dele sobre o nosso lar. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça
gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti. E de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Que momento especial, né? Louvamos a Deus por esse momento, pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos num sábado reunidos como família, tendo uma palavra tão abençoadora para nós pais, com certeza para os filhos que estão aqui presentes, que essa palavra possa frutificar nos nossos corações e que as nossas famílias sejam cada dia mais transformadas pela presença de Jesus nas nossas vidas, amém? Nós queremos agradecer à UPA, queremos agradecer ao MP, queremos agradecer ao PH, a toda a SAF, ao time de comunicação, ao time de louvor, que gentilmente aceitou estar conosco nesta tarde para adorarmos e bendizermos o nome do nosso Senhor. Então fica aqui o nosso carinho, a nossa gratidão a vocês por Deus ter colocado vocês em nossas vidas. Muito obrigada. Fica aqui o nosso carinho, tá? Nós queremos
dar alguns avisinhos. Vocês não se retirem depois que tiver a bênção. Nós vamos ter um sorteio que sempre a gente faz. Então fica aí, teu nome já está ali. Através dos números nós vamos estar sorteando. Mas antes de nós chamarmos o pastor Davidson para estar orando e implantando a bênção, nós temos aqui o Gustavo. Eu quero chamar o Nuno. Eu sei que o Nuno está ali no violão, mas quero chamar o Nuno representando a UPA. Quero chamar o Nando, que está na bateria, representando a UMP. Eu estou representando a SAF. Então, nós temos o moto. Vocês poderiam acender as luzes, por gentileza? Nós vamos estar recitando os nossos motos, né? Vamos começar aqui com a moto da UPA. Vem cá, Nuno. Ao Mestre sejamos fiéis, nas trevas sejamos luz, nas lutas sejamos fortes, servindo ao Senhor Jesus. UPA! Ao MP. Eu vou precisar de ajuda, hein? Vamos lá. Aí, ó. Vai lá. Temos colinha aqui. Tá na tela, ó. Tá no... Alegres da esperança, fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. Amém. Nós vamos falar antes da UPH, porque da UPH são 3 vezes, né? A gente sempre brinca com eles quanto a isso, né? Vamos lá. As nossas mulheres vão falar junto comigo o moto da SAF. Vamos ver. Eu sempre troco, tá bom? Vamos lá. Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Amém? Agora o PH, hein? E lembrando que são 3 vezes, hein? Vamos lá? De có, vai lá. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação, união fraternal. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Última vez. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação, união fraternal. Amém, amém. Pastor Davidson vai estar orando conosco e vai estar impetrando a bênção. Vamos orar, vamos ficar de pé, queridos. Grupo Teatro, vocês arrebentaram, viu? O Oscar vai para todos. Deus, nosso coração se enche de alegria de passarmos aqui uma tarde aprendendo mais da Tua Palavra e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a cada dia. E essa oração, Pai, é para todos nós. Não existe ninguém perfeito aqui. Não existe família perfeita. Perfeito nós seremos quando Jesus voltar ou quando morrermos e recebermos nosso corpo glorificado. Enquanto isso, a gente vai ser o que a gente é. Seres humanos, falhos e limitados, mas que vive debaixo da Tua graça, da Tua direção e da Tua orientação. Pai, que os Teus propósitos, ó Pai, se cumpram nas nossas vidas e na vida da nossa família. Que a presença do Teu Santo Espírito nos encha a ponto de transbordar, nos dando autoridade paterna, materna, nos dando autoridade, Pai, na condução e na criação, na educação dos nossos filhos no Teu caminho. Que o Teu Santo Espírito haja e unja as nossas crianças. E aqui, ó Deus, eu peço, na autoridade de Pai e em nome de todos os pais da nossa igreja, que o Senhor, Deus, visite o coração dos nossos filhos. E declaramos que os nossos filhos são do Senhor. Não importa a idade, não importa, eles são Teus. Por isso, Deus, sejamos sempre conhecidos como família bendita do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo repouse, ó Deus, sobre cada família aqui representada e sobre todos os Teus filhos e filhas espalhados sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.